capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos ler aqui em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse: esta é a sua senhora. Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim, Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestido. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Porque este envia alguém a mim para se restaurado da sua lepra. Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Meus irmãos, nesta manhã eu quero trazer um título a esta mensagem, cujo nome é A Cura de Naamã. Nós vemos aqui um homem valente, um homem valoroso, porém ele era leproso. Nós iremos entrar agora numa introdução no livro. Nós iremos entender que o livro de 1ª e de 2ª Reis, antes apenas era um livro só. E para um entendimento simples, era-se necessário partir os dois. Então partiram-se os dois livros, ficaram 1ª Reis e 2ª Reis, assim como 1 Samuel e 2 Samuel. Aqui nesse livro de 2ª Reis nós iremos ver muitas maravilhas. Nós iremos ver o azeite da viúva, Eliseu e a morte de Acasias, Elias é levado para o céu, Eliseu, o sucessor de Elias, a revolta de Moabe, e aqui no capítulo 5, a cura de Naamã. O exército da Síria foi das nações mais ovacionados por sua conquista. Um exército temido em todas as fronteiras onde passava. Pelo fato de Israel estar diante de Deus e estar vivendo uma profunda crise espiritual, a Bíblia chega a dizer que o Senhor deu inúmeras vitórias à Síria. O próprio Deus usa os assírios como vara de sua punição, a disciplina contra o povo de Israel. Nós iremos ver ao decorrer da Bíblia que Deus ele trata com seu povo, como de costume as pessoas falam, como uma gangorra. Às vezes Israel está em cima, às vezes Israel está embaixo. Às vezes Israel está obedecendo, às vezes Israel está desobedecendo. Às vezes Israel está obedecendo os decretos de Deus e às vezes não. Por muitas das vezes aqui, nós iremos ver no livro de 2 Reis, os próprios moradores de Israel não indo contra a vontade do Senhor. E aqui é um momento em que Deus usa os assírios como vara de punição para o povo de Israel. Naamã ele foi um importante e respeitado general e líder de um dos exércitos mais importantes de sua época, Síria. Homem respeitado pelos princípios, amado pelo povo e elogiado pelos reis. Ele não era somente elogiado pelas pessoas que estavam ao redor dele. Ele também era elogiado pelas pessoas que tinham grande porte de aquisição, pessoas inteligentes, doutores, pessoas que entendiam da lei, príncipes. Porém, nós iremos ver ao decorrer, nós podemos afirmar que ele era um homem de sucesso, influente e honrado em sua nação. Posso eu imaginar que foi condecorado com medalhas, através de suas inúmeras conquistas. Além de falar de uma posição de cargo de chefia do exército da Síria,
não era qualquer pessoa que chegava onde ele chegou. Para você chegar no nível de patamar de Naamã, você teria que ter uma vida entregue ao exército, entregue ao seu país, para que você pudesse chegar naquele topo. Ele não tinha apenas um cargo, mas tinha também um legado. Uma história que foi construída através de suas batalhas e guerras. O homem que construiu ao longo de sua vida uma reputação. Ele sabia que não adiantava estar no topo sem ter um legado. Não adianta você estar numa posição sem não ter uma história. Não adianta você estar em um ambiente onde lhe colocaram e você não ter um legado a ser falado. Muitas pessoas pensam que hoje estão onde estão porque Deus colocou. Mas muitas das vezes não é necessário que Deus coloque você ali. Apenas você indo, prosseguindo, você consegue chegar lá. Mas é importante você ter um legado. Por onde você passa, você precisa deixar o seu legado. E assim como Naamã esteve naquela região, ele cria o seu legado. Ele cria a sua posição. Ele cria essa história de vida. O propósito dessa palavra nesta manhã é que você tenha uma determinada vida em constância, dedicação ao reino de Deus. Uma vida empenhada a aprender mais de Deus e uma vida empenhada a obedecer mais de Deus. Quem sabe você não tem deformidades em sua vida, em seu caráter, conduta, comportamento, emoções e atitudes. Ele quer devolver a sua dignidade. Não sei quais são suas guerras internas, mas saiba que Deus, Ele dá as vitórias de todas as áreas de sua vida. Áreas internas e externas. Todas as áreas Deus pode curar e pode salvar. Eu sempre costumo falar sobre Jeremias e vai dar de entrada aqui neste propósito. Porque Jeremias tinha dois problemas. Jeremias tinha um problema interno e um problema externo. E mesmo assim, Deus, Ele conseguiu reverter a situação e a história de Jeremias. E não vai ser diferente com você nesta manhã. Se você está me ouvindo em sua casa, se você está no trabalho, na escola, ou em outro ambiente, no rádio, ou então no fone de ouvido, no celular, no tablet, na televisão, eu peço para que você se deleite em Deus, para que você se entregue a Ele, para que esta palavra possa ecoar em seu coração e que possa trazer refrigério em sua alma, trazer um acalento, uma paz, e que você possa ser mais um dos pacíficos que estão aqui entre nós, mais um das pessoas que transmite paz, transmite bênçãos. Meus amados, eu quero lhes destacar aqui 3 pontos nesta mensagem. O primeiro ponto desta mensagem é a lepra de Naamã. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, nós iremos ver. A Bíblia fala o seguinte: mas esse grande guerreiro ficou leproso, porque apesar de sua glória, riqueza, poder bélico, ele tinha um problema sério que seus recursos não poderiam resolver ou solucionar. Porque é assim, existem coisas que o dinheiro não vai resolver, existem coisas que o nome não vai resolver. Apenas com o poder de Deus e a graça de Deus que podem ser resolvidas. A lepra, uma doença de pele altamente infecciosa, naquela época levava à morte. Era a sentença de morte em vida. Podemos imaginar Naamã chegando em casa e despedia de sua armadura e tirava suas medalhas. O mau cheiro da doença se alastrava em sua casa. Agora imagine você, guerreiro, chegar em sua casa, olhar para a sua família e tirar sua armadura e sair um cheiro não tão agradável. Era assim com Naamã. Naamã, quando tirava a sua armadura, saía um cheiro não tão bom do seu corpo, porque a lepra, ela causava isso em Naamã. A lepra causava isso em todas as pessoas que tivessem essa doença. Trazia um mau cheiro, trazia uma coisa ruim, trazia, como posso dizer, trazia uma coisa que não era boa, um desgosto, uma decepção, uma tristeza naquelas pessoas que estavam ali. Aqui tem 4 características que eu anotei
que vai resumir um pouco sobre a lepra de Naamã. De introdução, trazia uma contagiante, porque a doença ela era contagiante. Levando para o lado espiritual, é quando convive uma pessoa que deliberadamente peca, acaba imitando, quando o coração é alimentado pela amargura, as atitudes são afetadas, produz sentimento que tem intenção de compartilhar para outros, a capacidade de contaminar e ferir pessoas próximas. É aquela pessoa que está triste, é aquela pessoa que não teve um encontro com Deus e acaba contaminando as pessoas que estão ao seu derredor. Ela não consegue ficar em paz, ela não consegue ficar na dela. Ela apenas olha para quem está do lado e não quer saber o que vai acontecer. Ela apenas vai lá e faz alguma coisa. Ela apenas vai lá e produz algum mal. Ela vai lá e produz alguma coisa que chega a ser contagiante. Pessoas que não estão diferente daquelas pessoas que eram contra Israel, contra a esta introdução. Segundo ponto, a pele fica insensível. Quando a lepra entra dentro do corpo, a pele ela fica insensível. Errar sem constrangimento. Fica no estágio avançado de pessoas que são invisíveis pelas coisas espirituais. Tem um poder que pode fazer tanto o bem quanto o mal para elas. São pessoas que fazem o erro e não estão mais observando as consequências. Pessoas que erram e não querem mais saber o que vem por vir. Pessoas que se acostumaram com o erro e não olham mais pelo que há na sua frente. Pessoas que veem o pecado, veem o erro, mas mesmo assim elas cometem o erro, porque elas não querem saber do que irá acontecer depois. E quarto e último, distanciamento social. O distanciamento social destrói relacionamentos, afasta as pessoas. A pessoa fica isolada. A lepra vai desgastando a pessoa. E no final vem a morte. O pecado tem a capacidade de nos afastar do nosso chamado, das pessoas e até da própria família. A lepra sendo um perigo mortal. A lepra nesse estágio vai fazer com que você se afaste das pessoas. Vai fazer que você fique isolado. Vai fazer com que você olhe para as coisas e não acredite como elas são. E aqui no segundo ponto, nós iremos ver a menina sem nome. A menina que tem um nome anônimo. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, vai dizer o seguinte: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. O verso afirma de uma menina, nós não sabemos o nome dela. Ela foi levada presa pela tropa de Naamã, para ser escrava da Síria. Ela estava sendo forçada a trabalhar onde não queria e fazer aquilo que não desejava. Por ser um contexto de guerra, nós iremos ver que as pessoas que sofriam por esse contexto e pretexto, elas ficavam a favor do rei que vencia. E quando o rei vence, ele pega essa menina para viver com ele em sua casa. Primeiro, a Bíblia não dá detalhes, pois então nós não podemos imaginar a situação dramática para essa jovem menina judia, que teve o seu nome citado e nem muito menos de qual família ela era. Nós só sabemos que ela estava com Naamã. Segundo, apesar de estar na casa de um homem que o prejudicou sua família, ela não deixou de demonstrar compaixão com Naamã, na qual ela foi o protagonista na história de Naamã, ao afirmar: se o meu Senhor conhecer o profeta que está em Samaria, ele o curará da lepra. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. O general Naamã tirou sua casa, sua família e amigos, mas não tirou suas convicções. Ou seja, não era a escrava de ressentimento, amargura ou traumas. Terceiro, as circunstâncias adversas não interferiam nos seus valores, na sua bondade
de servir e ajudar quem precisava de ajuda. Nos dias de hoje, como é difícil desejar o bem para quem fez o mal. Saiba que a fé em Deus que nos faz livre de toda amargura. Só desfrutamos uma vida de liberdade quando compreendemos a obra do Espírito Santo em nossas vidas. É difícil você perdoar alguém que lhe machucou. É difícil você perdoar alguém que lhe feriu. É difícil você perdoar alguém que sempre colocou o pé para que você não subisse um degrau da vida. É muito difícil você fazer essas coisas, mas é quando você tem uma vida determinada, uma vida empenhada ao Espírito Santo, que você consegue ter o dom do perdão. Porque para você conhecer o Deus que perdoa, você precisa perdoar. Para você conhecer um Deus que traz maravilhas, bênçãos, transborda vitórias, você precisa também viver uma vida de constante obediência, de constante adoração e de constante compreendimento de que sem o Espírito Santo não dá, sem Deus não dá, sem a sua palavra não dá, sem o seu poder, sem a sua graça e sem a sua presença não vai dar em nada. Então, se não está indo bem as coisas em sua vida, é porque talvez você precise entender o Deus que está ao seu lado. É porque você precisa entender a paz que transcende do Senhor, que está disponível para você. A graça imutável que está à sua frente. Você apenas precisa entender que Deus está contigo e que Deus pode fazer as coisas. Terceiro, Naamã, o orgulho é quebrado. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Vá e lava-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. O que era que estava acontecendo aqui? Naamã, ele entende que lá naquela cidade existe um profeta chamado Eliseu. Ele manda um de seus servos irem na casa do profeta chamado Eliseu. O profeta manda que um sacerdote vá e entregue a resposta a ele, para que ele banhasse 7 vezes no Rio Jordão. Naamã olha para aquela situação, Naamã olha o que Eliseu tinha falado com ele, e ele de início não quer aceitar o que Eliseu tinha falado. De início, Naamã ele desobedece, de início, Naamã ele não quer saber o que Eliseu fala, a proposta de Eliseu. Deus tinha falado diretamente com Eliseu para que ele banhasse 7 vezes no Rio Jordão. Nós iremos ver ao decorrer o porquê de 7 vezes, mas é que eu quero que você preste atenção, que quando aquele homem que Eliseu manda levar a mensagem a Naamã, Naamã ele entende a mensagem, ele não quer ser curado, porque ele fica indagnando, fica se indagando. Não existem rios melhores para que eu possa me banhar. Não existe farpar para que eu possa me banhar. Não existe águas melhores, não existe lugares melhores para que eu possa me aprofundar, se aprofundar nas águas. E ao decorrer disso, Naamã, ele não quer ser curado porque ele percebe que a água do Rio Jordão não é uma água boa. A água do Rio Jordão é água barrenta. Se você coloca a mão por debaixo da água, você não enxerga a sua mão. Você vai enxergar aquele marrom, porque a água não era tão acessível, não era tão boa. E apesar disso, o orgulho de Naamã ele é quebrado. Nós iremos ver aqui que Naamã foi com seus carros e cavalos, levando consigo 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupas. Porque ele pensava que se ele fosse curado, ele iria dar esse presente, ou melhor, vou ser curado, eu vou lhe entregar essa dádiva para você. Se você me curar, eu irei dar esses 50 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Ele leva isso para em frente à casa de Eliseu, e acontece tudo o que eu falei. E em 2 Reis, capítulo 5, do 11 ao 12, vai dizer: Naamã, ele fica indignado. Eu estava certo de que ele sairia para receber,
invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que? Então saiu furioso. Era exatamente isso que estava acontecendo. Ele estava indagando Eliseu, porque como pode um homem valente, como pode um general de guerra, como pode um homem de tão valor se banhar em rios que qualquer pessoa possa se banhar, mas não é tão adequado. Um rio que você olha e você pensa, eu não posso me banhar nesse local, nesse ambiente, porque não é tão acessível que eu possa estar ali. Foi o que Naamã estava pensando. E apesar de ele ser um homem que tinha um grande poderio, um grande poder, ele não quer de exato momento se banhar. Naamã, ele queria que Eliseu estendesse as suas mãos, invocasse o nome de Deus, ele num instante seria curado. Ele pensava dessa forma. E às vezes você pode estar esperando alguém chegar em sua vida, estender as mãos e dizer, olha, você está curado. Às vezes você pode esperar alguém chegar na sua casa, alguém chegar na igreja, revelar algo para que você seja curado. Mas o que Deus quer realmente é que você tenha um encontro íntimo com Ele. Que você não espere as pessoas para que venham realizar as bênçãos em sua vida. Ele quer que você chegue mais próximo a Ele. Ele quer que você tenha uma vida mais íntima com Ele. Uma vida que você se aprofunde mais a Ele. Uma vida que você se entregue mais a Ele. Uma vida que quando as circunstâncias vierem, você se aprofunde mais no rio. Porque quando Eliseu manda Naamã mergulhar 7 vezes, é para que cada mergulho fosse curado algo na vida de Naamã. Eliseu manda Naamã mergulhar no Rio Jordão. Naamã, ele vai mergulhar, porque antes ele não queria, mas as pessoas que estavam ao redor dele, as pessoas que estavam com ele, os amigos dele, eles deram um conselho para que ele mergulhasse. Então quando ele mergulha no rio pela primeira vez, acontece nada. Na segunda vez que Naamã mergulha no rio, não acontece também nada. Terceira, quarta, quinta, sexta vez, não acontece praticamente nada. Mas foi na 7ª vez em que Naamã mergulha no rio que ele é curado. Porque quando Eliseu manda Naamã curar, Naamã se imergir no rio, ele estava falando: para você ser totalmente curado, você precisa mergulhar. Para você ser totalmente curado, você precisa mergulhar essas vezes. Porque na primeira vez que Naamã mergulha, o orgulho dele é curado. Na segunda vez que Naamã mergulha, aquele pecado de querer as coisas rápidas, aquele pecado de querer tudo, é curado. Cada vez que Naamã mergulha, é um pecado que é curado. E na 7ª vez que Naamã mergulha, é na 7ª vez, na última, que Naamã, ele é praticamente, imediatamente, ele é curado. Nesta manhã Jesus está pedindo, Jesus está lhe chamando para você mergulhar. Jesus está chamando para você mergulhar nas bondades, na presença, na graça e na bênção dele. Jesus está lhe, você que está me assistindo, você quer mergulhar mais no Senhor, você quer mergulhar mais no poder dele. Apenas obedeça a palavra dele, apenas viva. Viva a vida em Deus. Quando Deus lhe chamar para mergulhar, não desobedeça, apenas vá, sirva. Quando Deus lhe chamar para mergulhar, não veja onde é que Ele quer que trabalhe em sua vida. Não importa se seja o Rio Jordão, não importa o local, o ambiente que for. Deus, Ele quer que você apenas mergulhe e apenas obedeça. Não importa o momento, as pessoas que estejam ao seu lado, momento em que você esteja passando, sofrendo, apenas mergulhe o profundo. Apenas vá ao ambiente em que Deus mandou e mergulhe. Faça a vontade dEle. Não permita que as vozes que estejam ao seu redor possam lhe distanciar dEle. Tenha amigos que façam com que você obedeça a vontade dEle. Tenha parentes que façam com que você obedeça a vontade dEle. Porque foi a partir de uma fala, a partir de de uma pessoa próxima de Naamã, que ele mergulha no rio.
Foi a partir de uma atitude de uma pessoa que estava ao redor dele que ele mergulha no rio. Eu não sei porque Deus está mandando eu frisar nessa parte, mas eu creio que Deus tem algo para falar com o seu coração. Deus tem algo para dizer sobre alguém em sua casa. Se alguém em sua casa está fazendo com que você erre, se alguém em sua casa está fazendo com que você peque, se alguém dentro da sua casa está colocando algo em sua mente, ore por ela, entregue ela nas mãos do Senhor. Peça para que essa pessoa se renda aos braços do Pai. Porque você precisa estar conectados com pessoas que te levam ao Pai. Com pessoas que façam você ficar de frente com o Pai. Que as pessoas façam você mergulhar no rio. Que as pessoas façam você obedecer a Deus. Porque no seu mergulhar, é no seu obedecer, é nas vezes que você mergulha, é nas vezes que você desce ao rio, que Deus ele vai satisfazer as suas vontades. É no obedecer que Deus vai fazer a cura. É no obedecer que Deus vai fazer as maravilhas. É no obedecer que Deus vai restaurar, que Deus vai curar. É no obedecer que Deus vai fazer todas as coisas em suas vidas. Você apenas precisa mergulhar. Você apenas precisa ser humilde. Você apenas precisa entregar a sua vida nas mãos de Deus. Você apenas precisa mergulhar mais nas vontades deles. Por que eu estou frisando muito isso? Porque hoje virou normal você vir para a igreja, dar glória e voltar para casa e fazer todas as coisas que você fazia. Hoje em dia é muito simples você vir para a igreja e fazer as coisas. Eu não quero entrar em detalhes, mas voltar em casa e fazer as coisas como eram antes. Você precisa mergulhar mais, adorar mais, jejuar mais, orar mais, pedir mais, ficar mais na presença dEle. Porque Deus sabe que você é um homem que ora, que jejua, que busca, que testifica o Espírito Santo com o seu. Mas você precisa mais. Você precisa ter mais de Deus. Você precisa acreditar mais em Deus. Você precisa obedecer mais no Pai. Assim como Naamã, ele tem desobedecido pela primeira vez, mas depois tem obedecido. Talvez possa ser assim em sua vida. Deus manda você mergulhar em alguns lugares e você olha para Deus e fala: mas Deus, esse ambiente não é para mim. Deus, esse ambiente não me serve, não me cabe. Deus, esse ambiente não é favorável, não vai dar certo, não vai dar bom. Porque aqui não vai progredir, não vai para frente. Mas foi onde Deus te colocou que Ele vai fazer os milagres dEle. Onde Deus te colocou que Ele vai fazer as boas novas dEle. Então não olhe para o ambiente que Deus tem lhe colocado. Não olhe para as circunstâncias que Deus tem lhe colocado. Não olhe para as adversidades que vão vir em sua vida. Porque as pessoas pensam que é no mergulhar que as coisas vão ficarem boas. As pessoas pensam que é no mergulhar na boa vontade de Deus, no Espírito Santo, que as coisas vão ficar melhores. Não, meu irmão. Quando você mergulha na bondade de Deus, é aí que as provas aumentam. É aí que o maligno vem em sua vida com força. Porque ele sabe que você quer ter mais uma proximidade com Deus. Ele sabe que você quer ter uma proximidade mais com o Espírito Santo. Ele sabe que você está orando mais. Ele sabe que você está jejuando mais. Ele sabe que você está pedindo mais. Então quando você pede mais, quando você busca mais, é nesse momento em que os levantes chegam em sua vida. Mas é no seu obedecer, é no seu mergulhar em qualquer ambiente em que Deus mandar, a vitória chega em sua vida. O milagre chega em sua vida. A lepra que antes era uma doença, agora vira cura. O problema que antes não era solução, agora é solucionável. O problema que havia de Naamã ser curado, agora não é mais um problema. Porque ele soube escolher a melhor parte de Deus. Ele soube obedecer às boas vontades de Deus. Depois da cura,
Naamã, ele foi ao encontro do profeta e se apresenta como servo de Eliseu. Saiba que a humildade não tem problema de identidade. Ele foi limpo. Ele foi limpo por dentro e por fora. E ao submeter a palavra, a sua perseverança, e a completar os 7 mergulhos, ele percebe que não adianta ser limpo por fora, mas também tem que ser limpo por dentro. Apenas mergulhe no Rio Jordão, pois através dele que irá chegar as boas e novas de Deus. Para concluir essa mensagem, eu espero que Deus tenha tocado em seu coração com essa simples e rápida mensagem. Essa palavra que Deus falou comigo ainda nesta manhã, essa palavra que Deus tem tocado em meu coração, certamente alguém que está me assistindo, certamente alguém que está me ouvindo, foi penetrado e foi consolado com esta palavra. Se você deseja entregar as suas vidas a Jesus, sua vida a Jesus, se você deseja ter um encontro com o Pai, se você deseja mergulhar no Espírito Santo, se você deseja voltar para casa, se você deseja voltar para o reino, voltar para onde Deus tem te colocado, escreva aí no chat: eu quero voltar para Jesus. Escreva aí no chat: eu quero aceitar Jesus como meu único Salvador. Escreva aí no chat: eu quero ser uma nova criatura. Volte para casa. Deus te chama de volta. Deus te chama para mergulhar. Deus te chama para você obedecer mais, para você crer mais, para você ter mais fé com Ele. Desde já agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.